Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: qual a função dos bodes emissário e bode expiatório? Nós sabemos que no Antigo Testamento havia o dia da expiação. O dia da expiação era uma vez por ano que se dava. Somente o sumo sacerdote, ele tinha acesso ao lugar chamado Santo dos Santos no tabernáculo, onde ficava a arca, e cobrindo a arca existia uma tampa que nós chamava-se de propiciatório. Antes do lugar dos Santos, tinha o lugar santo, onde ficava a minorá, os pães e o incenso. Mas como é que isso acontecia? Em Levítico 16, no versículo 7, diz o seguinte: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas sobre o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então nós tínhamos dois bodes, né? Primeiro tinha a questão do novilho, colocava-se o sangue, a aspersão de sangue em cima do propiciatório, que era a pampa da arca, e ali o sumo sacerdote, ele fazia o sacrifício por si próprio e também pelo povo. Mas dos dois bodes lançava sorte e um deles era morto. E o seu sangue era colocado na tampa do propiciatório. Esse era o bode expiatório. Ou seja, ele morria pelos pecados do povo. Era a maneira como isso era feito naquela ocasião. Depois tinha um bode emissário, aquele bode que Arão, o sumo sacerdote, ele colocava suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e ele confessava todos os pecados e a iniquidade do povo de Israel, suas transgressões, todos os seus pecados. E esse bode era enviado para o deserto, como fosse mostrando que Deus estava perdoando os pecados daquele povo. Mas aí nós temos que isso, na realidade, era uma coisa transitória, porque esse bode expiatório, ele veio depois a simbolizar quem? A morte de Jesus, derramando seu sangue em nosso favor. Isso era uma coisa daquela época que simbolizava já a morte de Jesus. Então, o bode expiatório nada mais é do que quando Jesus veio, morreu em nosso lugar, ele traz a graça salvadora como fundamento da salvação. E aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aqueles que através da palavra de Deus recebem o Espírito Santo, que são regenerados, eles são transformados. E esse bode emissário, que era o bode que era lançado no deserto, né? Depois que Arão fazia sobre ele, ele colocava as mãos sobre esse bode emissário, e uma pessoa levava para o deserto como ele estivesse levando os pecados. Isso vem trazer a questão da justificação na nova aliança. Quando nós somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus, os nossos pecados são todos perdoados. Então esses dois bodes tinham essa função, né? De morrer a morte pelos pecados, de dar
do próprio sumo sacerdote e do povo, e também era banido para o deserto, mostrando que Deus havia esquecido daqueles pecados. E na nova aliança tudo muda, né? Tudo muda porque não há mais necessidade de matança de mais animais, mais de sacrifício, porque Jesus fez um sacrifício único por nós. E com isso nós temos acesso diretamente a Deus através de Jesus Cristo. E aí nós vamos ter a regeneração e a justificação. Na justificação, nós temos, na realidade, que os nossos pecados são todos perdoados por Deus Pai pela fé em Jesus. E no bode expiatório é a morte de Jesus. Ele simbolizava a morte de Jesus. Então é isso que quer dizer esses dois bodes. A pergunta que foi feita, qual a função do bode emissário e bode expiatório, são isso que nós acabamos de falar. Que Deus nos abençoe.